Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Me escuta Tudo bem? ótimo. Escuto, e vocês? Eu acho que o pessoal está escutando bem. O pessoal está entrando aqui, tem bastante gente conectada, então, antes da gente entrar no nosso tema em si, quero primeiro te agradecer pela disponibilidade em não só nos atender, mas dar informações úteis num momento tão importante como esse, né? E numa semana cuja agenda para um médico como você não deve estar fácil. Então, obrigado aí por ter se disponibilizado a dar essas informações. O tema hoje é cuidados de adultos e especialmente idosos com síndrome de Down frente a essa pandemia de coronavírus. Mas antes, até o pessoal chegar, eu queria só rapidamente fazer perguntas genéricas. A gente não vai entrar muito no assunto genérico, porque já tem bastante gente falando, e a ideia não é fazer mais do mesmo, e sim algo diferente, que eu ainda vi pouco, que são informações relacionadas aos idosos com síndrome de Down. Então, eu começo te apresentando, doutor, para quem não conhece o doutor Marcelo, ele é médico geriatra do Hospital Albert Einstein, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e ele é o responsável pela iniciativa de envelhecimento do Serendipidade. Doutor, se quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Henry, de poder falar um pouquinho para o seu canal e para todas as pessoas que te seguem. Acho que você tem razão em termos de... realmente a gente está numa semana um tanto quanto complexa, um tanto quanto atarefada para qualquer médico, né? E comigo não é diferente. A gente está preocupado com o que está acontecendo, com o que a gente está vendo. E também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muitas informações que correm soltas, às vezes, nas mídias sociais e que não necessariamente tem correlação com o que realmente acontece, ou a gente tem que tomar um pouco de cuidado, então, com essas informações que não tem fundo, que não tem uma fonte garantida, ou seja, as chamadas fake news. Então, enfim, para mim é um prazer a gente poder conversar um pouquinho e ouvir as dúvidas das pessoas também, que acho que isso é fundamental. Obviamente, vamos falar das pessoas com síndrome de Down, que eu acho que é o foco, especialmente adultos e idosos com a síndrome. Legal. Então, olha, só a live vai funcionar da seguinte maneira. De ontem para hoje, a gente abriu um box de perguntas, recebemos muitas perguntas que eu estruturei aqui. Eu vou fazê-las a você, você fica à vontade para responder. E quem tiver perguntas também pode ir fazendo aqui, que eu vou anotando, e aí sobrando tempo no final, e elas não estando aqui nas preliminares, a gente volta e responde as perguntas do público. Antes de começar, eu queria só dizer que o Dr. Marcelo voluntariamente atende 60 idosos com deficiência intelectual, a grande maioria deles com síndrome de Down, de forma gratuita, através de uma iniciativa do Serendipidade, que é a ONG que eu participo, numa instituição chamada Apoie, em São Paulo. Esse atendimento acontece há quase um ano, tá certo, doutor? Perfeito. E o objetivo, além de dar esse suporte para esses idosos, é poder gerar material de atendimento suficiente para que isso, em algum momento, gere algum tipo de protocolo. Eu queria que, só para começar, você explicasse um pouquinho desse teu trabalho, para que as pessoas entendam qual é a tua relação, especialmente nesses 18 últimos meses com a causa. Primeiramente, quando a gente fala da pessoa com deficiência intelectual, a gente está falando de um público bastante heterogêneo. Não é diferente com quem tem síndrome de Down.
ou seja, a gente pode ter diversas evoluções clínicas do ponto de vista cognitivo, funcional. E a grande luta, quando a gente percebe que eles estão envelhecendo, primeiro porque a gente percebe que faltam profissionais que tenham um olhar para o envelhecimento para essa população, né? Então, existem excelentes profissionais com um domínio muito grande para falar disso, mas às vezes são profissionais que estão vinculados às especialidades médicas. Então, geneticistas, pediatras, neurologistas, pessoas especialmente voltadas para o atendimento do público infantil. E quando a gente percebe que esses pacientes estão envelhecendo, falta um pouco esse olhar como um todo, né? Esse olhar generalista do paciente. E isso é exatamente o que o geriatra faz. Então, para a gente não faz nenhum sentido, enquanto geriatra, não ter uma atenção especial para essa parcela da população. Obviamente, porque a gente pode trazer os mesmos benefícios do envelhecimento saudável para essa população. Então, como faltam muitas informações a respeito, exatamente por conta dessa heterogeneidade, a ideia é que a gente tente criar uma massa crítica e protocolos mais específicos que possam nos guiar. Afinal de contas, a gente faz hoje uma medicina baseada em evidências e é difícil, quando a gente não tem essas evidências, em a gente tomar determinadas atitudes, né? Então, a busca é por essas evidências, por uma massa crítica e para levar essa informação, especialmente para a comunidade médica e de profissionais da área da saúde, que podem sim poder estar na ativa com esses pacientes no dia a dia, né? E a gente não vê, né? A gente vê as pessoas às vezes terem medo até de se envolver, muitas vezes com pacientes com esse perfil pelo desconhecimento. E muito se assemelha, obviamente, com as suas peculiaridades, né? Então a gente precisa conhecer também as peculiaridades do deficiente intelectual e de quem tem síndrome de Down, mas dá perfeitamente para a gente levar essa informação e para a gente massificar o conhecimento para o público de profissionais da saúde. A gente é muito, dentro do Serendipidade, fã de divulgar, disseminar informação e conhecimento. E o trabalho que você faz dentro do Serendipidade e com outros colegas médicos dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, objetivando criar um protocolo de atendimento para idosos com síndrome de Down, é algo que, se Deus quiser, já está fazendo, mas muito em breve, em escala, vai fazer uma diferença muito grande. Então, olha, doutor, eu queria começar com as perguntas que chegaram de ontem para hoje. Quero agradecer também a todos que enviaram, para a gente entrar no tema cuidados com adultos e idosos com síndrome de Down frente à pandemia do coronavírus. Então, primeira coisa, eu quero saber quais são os principais sintomas da Covid-19, se esses sintomas mudam de acordo com a faixa etária, ou seja, se de criança para idosos isso muda, e se especificamente falando de adultos e idosos com síndrome de Down, esses mesmos sintomas, por sua vez, também se alteram. Vamos lá. Primeiro é importante, antes de a gente começar, só a gente entender que a gente está diante de algo novo, né? Então, o que a gente conversa hoje pode não necessariamente ser o que a gente tem de maiores informações a respeito. Então, a gente está vendo desde dezembro, quando essa doença acometeu a China, que diariamente surgem novas informações que abrem um pouco a nossa mente em relação a tudo que está acontecendo. E provavelmente não vai ser diferente com a manifestação clínica. Ou seja, a gente sabe hoje que a manifestação clínica habitual para os pacientes em geral, mas também os pacientes com síndrome de Down, é basicamente febre e sintomas do trato superior, relacionados muito semelhantes ao que a gente tem num quadro gripal. Então, nariz escorrendo, congestão nasal,
eventualmente dor de cabeça, febre, além da febre, dor no corpo, tosse seca e dor de garganta. Basicamente são esses os sintomas. O que eles mudam em relação às crianças e aos adultos? Eles tendem a não mudar. O que a gente sabe é que 5% dos pacientes podem também desenvolver diarreia, né? Então, diarreia também é algo que a gente tem percebido. E como uma infecção viral, né? Frequentemente você pode ter diarreia por gripe ou por outras infecções virais, além de acometimento do trato aéreo superior. Mas o que a gente percebe é que o que mais muda em relação às crianças, adultos, idosos, especialmente com síndrome de Down, talvez seja a percepção e a capacidade que a pessoa tem de trazer a informação para a gente, né? Então, na criança, especialmente no bebê, sem uma dificuldade de se relacionar ou de manifestar os sintomas, a gente vai ver mais os sintomas. Então, a gente vai medir a febre, a gente vai ver os sintomas respiratórios e vai ver ele tossindo e tal. E com o decorrer do tempo, as pessoas podem também referir esses sintomas, o que nos ajudam, especialmente para os sintomas graves da doença, que estão relacionados especialmente à falta de ar e acometimento respiratório do pulmão, né? Ou seja, e isso também é um desafio no paciente com síndrome de Down, porque dependendo da cognição e da capacidade que ele tem de manifestar esses sintomas, expressar, a gente vai ter maior ou menor dificuldade de ficar atento aos sintomas graves, né? Então aí a gente vai acabar percebendo desconforto respiratório, gemência, né? Quando ele não pode te dizer estou com falta de ar, você vai perceber movimentos respiratórios mais intensos, enfim. Obviamente, tudo isso é sinal de que a gente precisa de ajuda médica. Basicamente, são esses os sintomas. Enfim, me fala se alguma coisa não fica clara. E esses sintomas, eles podem vir isolados ou necessariamente eles vêm combinados? Não. Esse é talvez uma das grandes características e descobertas recentes né, do acometimento do novo corona, é que provavelmente existe muita gente que a gente chama sintomática, ou seja, com poucos sintomas, ou às vezes acredita-se até em alguns estudos que existam pessoas com quase nenhum sintoma que carregam o vírus. Daí a dificuldade maior da gente conter um vírus que se dissemina com uma facilidade muito grande. E daí a grande importância da gente manter as pessoas em um isolamento social na melhor das possibilidades. Porque, afinal de contas, se você tem alguém assintomático carregando o vírus circulando por aí, você não tem como conter, né, o espalhar da doença, né? E o que a gente faz num caso como esse? Ou seja, alguém que não está com sintomas, mas que eventualmente conviveu com gente que está tendo ou não síndrome de Down, deve ir ao hospital, deve ir ao pronto-socorro para fazer o teste ou não? Espera-se vir um primeiro sintoma? Não, de ontem para hoje a gente está tendo uma manifestação muito clara de todos os hospitais do setor privado de São Paulo e até públicos de que não existem kits de exames suficientes para se fazer exame aleatoriamente para todo mundo que tiver dúvida em relação a ter ou não a doença. E isso é um problema, por quê? Porque os testes, assim, eles não são baratos, né? Custam em torno de R$150, mas eles já não estão mais disponíveis, porque não existe uma infraestrutura para se executar esses exames do jeito que está sendo solicitado pela comunidade médica e pelas pessoas com medo de ter a doença. E aí a gente está nesse ponto, ou seja, a gente tem uma doença que na maior parte das vezes ela é oligossintomática, ou seja, poucos sintomas, com uma manifestação simples, que não vai gerar nenhuma complicação. Provavelmente, de agora em diante, a gente já fala com certeza subdiagnosticada.
Então, quando você ouve que tem 300 casos, 350 casos, você multiplica isso por 10, sem medo de errar, ou mais. Então, quando você não tem material para fazer exame para essas pessoas, e quando você sugere que elas ficam isoladas em casa, você não consegue mais notificar essas doenças. Então, assim como na China, então as pessoas falam, na Itália a mortalidade está 20%. Não, não é 20%. Ela é baixa a mortalidade ainda, mas é porque a gente não consegue mais contabilizar o número de pessoas que está com doença. Afinal de contas, quando eles ficam com sintomas, a orientação médica é: não interessa se é ou não corona, fique em casa. Por uma questão de Por uma questão social, de não, né? exatamente, de não espalhar isso para todo mundo. Agora, qual é o cuidado e a atenção que a gente tem que ter, especialmente com o paciente com síndrome de Down? É essa dificuldade em ele se expressar. Então, o que é um sintoma leve para alguém que não consegue se expressar? Ele é um pouco mais difícil de ser avaliado, né? Então, se você percebe a pessoa com bom estado geral, se alimentando, ou seja, ativo, né? Mesmo que às vezes com febrinha, mesmo que às vezes com uma tosse, com sintomas respiratórios, você vai conversar com o seu médico e você vai monitorizar os sintomas com o paciente em casa. Uhum. Né? A partir do momento que a gente tem sintomas de gravidade, que seria... Quais são os sintomas de gravidade? Maior esforço respiratório, você Falta percebe de ar. que a pessoa não está mais fazendo as atividades como habitual, fica caidinha, ou seja, mais dormindo do que acordada, não se alimenta, com a febre que não cede, febre alta, que não cede com os remédios. A partir desse momento, a gente tem uma clara necessidade de uma busca para o serviço médico. E como a gente está lidando com uma população que a gente não vai conseguir, às vezes, ter certeza, na dúvida, o médico sempre deve ter consultado, porque a gente prefere, obviamente, pecar com essa população pelo excesso do que contra. Agora, a população típica, como nós, não tem essa preocupação, porque você é capaz de dizer o que eu sinto, o que eu não sinto, estou bem, enfim. Basicamente isso. Legal. Doutor, como é que se dá a transmissão do vírus? Essa transmissão, ela se dá de forma igualitária para todo mundo, adulto e criança, e existe algum tipo de diferença na transmissão em função da síndrome de Down? Não, na verdade, a forma de contágio, né, de que a doença é transmitida, ela é igual para todas as pessoas. Tá bom. Né? Basicamente através de líquidos corporais, especialmente saliva, secreção nasal, e daí a importância da gente sempre higienizar a mão, porque quando as pessoas levam as mãos aos olhos, ao nariz, à boca e colocam a mão nos objetos, indiretamente elas estão sujeitas a deixar, né, parte aí dessas secreções corpóreas nesses objetos. Assim como na tosse, no espirro, você espirrando sem uma proteção na frente de uma outra pessoa, você está colocando no ar perdigotos, que a gente chama, que são parte da saliva que fica flutuando por minutos, né? E assim, a gente não tem muitos dados claros sobre o corona, mas acredita-se que o vírus ele possa ficar vivo nos objetos assim por horas, né? Os estudos falam de diferentes tempos de duração do vírus, de sobrevivência dele em relação a isso. Então, qual que é o foco? Assim, para quem tem uma boa percepção e que obedece a estímulos, o ideal é que essas pessoas sejam o tempo todo lembradas e estimuladas a não colocar a mão na boca, a não colocar a mão nos olhos, a limpar com álcool gel, lavar com água e sabão. Quando a mão está suja, com sujeira visível, é água e sabão. Quando a mão não está suja visivelmente, álcool gel é suficiente. E isso a gente tem que fazer o máximo de tempo possível, além de não compartilhar copos, não compartilhar talheres, não compartilhar toalhas,
né? E evitar, e obviamente higienizar também qualquer tipo de material que essas pessoas utilizem, né? Então a gente sabe que muitos deficientes intelectuais precisam, né, de cadeira de roda, de muletas, né, de órteses. Então a gente tem que também ter um cuidado com a higienização desses objetos que estão em íntimo contato com as pessoas, porque é o contato das pessoas com esses objetos que vai fazer com que a gente a doença se espalhe com mais facilidade. Eu já vou fazer uma extensão dessa pergunta sobre as recomendações do que fazer e do que não fazer, mas é de domínio público. Todos sabem que idosos estão num grupo de maior risco de contração do vírus e idosos com síndrome de Down também podem estar nesse grupo de maior risco. E a gente sabe que essas razões, a explicação parte por questões de saúde mesmo, que eu vou pedir para vocês me escutar, e parte, às vezes, não por saúde, mas por uma incapacidade, como, por exemplo, eu não sei se é a minha amiga Andréia ou Cecília, do Grupo Juntos, que colocou aqui, às vezes, um idoso com síndrome de Down, que já está um pouquinho mais velho, ou tem algum tipo de doença ou comorbidade associada, não é capaz de se higienizar. Então, automaticamente, ele também entra num grupo de risco. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê que idosos com síndrome de Down estão num grupo de mais risco de contração do vírus. Do ponto de vista imunológico, o envelhecimento traz algumas mudanças com relação à resposta a infecções virais. Isso acontece nas pessoas típicas e também nos pacientes com síndrome de Down que estão envelhecendo. A diferença é que o paciente com síndrome de Down experimenta esse envelhecimento imunológico de forma mais precoce do que o idoso típico. Então, se o idoso típico, a gente fala aos 60 anos, ele passa a entrar no grupo de risco, 65 nos Estados Unidos, na Europa, aqui 60, o paciente com síndrome de Down, segundo a SBGG, a gente estima em torno de 45, mas não seria um exagero a gente entender que a partir dos 30 anos, eles já estão começando a experimentar algumas mudanças no organismo que são compatíveis com o envelhecimento precoce. E daí entram questões imunológicas também, que se assemelham exatamente às questões, né, das pessoas típicas, com a diferença de ser mais precoce na síndrome de Down. Essa é uma questão, o envelhecimento imunológico. Tirando a questão do envelhecimento imunológico, as pessoas que vão envelhecendo, que de alguma forma vão perdendo algum grau de independência, ou até piorando o grau de dependência que eles tinham quando eram mais jovens, realmente passam a ter mais dificuldades de fazer higiene pessoal. E aí, essas pessoas costumam necessitar de um cuidador próximo que os auxilie, né? Quando isso não acontece desde de uma infância ou desde uma adolescência, ele pode vir a necessitar. E aí é importante que a gente leve para esse cuidador todo esse conhecimento. Cuidado. Além do que, esse cuidado, não adianta de nada um isolamento social se aquele cuidador que está indo e voltando diariamente da rua está trazendo, eventualmente, problemas para dentro daquela casa. Então, é importantíssimo que cuidadores, profissionais da saúde ou não, que lidem com essa população, estejam cientes da importância desse isolamento social. É a mesma coisa comigo como médico. Quando eu volto para minha casa, meus filhos estando em casa, isolados, eu estou trazendo um problema se eu não me cuidar. Se eu não, né? Então, o que a gente recomenda? Chegue em casa, tenha uma roupa, talvez uma roupa extra para o trabalho. Se tiver condições, tome um banho. Se não, simplesmente se higienize com álcool gel, água e sabão o máximo possível. Tente não usar a mesma roupa que você sai na rua e que você está em casa. Ao mesmo tempo, se a pessoa que trabalha fora e volta para cuidar desses pacientes tem contato próximo com alguém
que tem a doença, essa pessoa tem que se afastar das atividades dela. Infelizmente, mesmo ela não tendo sintomas, né? Então, além de se proteger, e aí, óbvio, isso se estende ao uso da máscara, né? Se possível, ao uso de luvas, né? Enfim, especialmente se a gente tem contato próximo né, com essas secreções. Existe até relatos de que as fezes também podem ser transmissores, né, do corona. Então, a gente precisa alertar essa população, que é exatamente o mesmo problema que a gente tem. Por isso que as pessoas estão fazendo home office nas empresas. Não adianta nada as pessoas dentro da empresa estarem a 1,5 metro de distância, se cada um vai para sua casa, entra em contato com uma pessoa diferente, não tem o cuidado adequado e aí depois volta para aquele local relativamente pequeno onde o risco da transmissão é maior. A nossa grande arma para o corona continua sendo higiene e um certo grau de isolamento social com responsabilidade. E a gente não está falando isso baseado numa experiência nossa. A gente está falando isso baseado em, pelo menos, experiências de 3 ou 4 grandes países, né? A China, em primeiro lugar, que demorou para fazer isso. A Itália, que claramente demorou para fazer isso. Mas a gente tem, por exemplo, Singapura, Coreia do Sul, que são países que fizeram isso mais rápido e tiveram a curva de contaminação, assim, não tendo aquela elevação que a gente viu, que a gente tem visto, né, no jornal, enfim, em todos os meios de comunicação. Hoje eu li que a Coreia do Sul está relativamente controlado, com quase 9 mil casos, né, oficiais. O Brasil, oficialmente, o último dado que eu vi hoje à tarde, eram 300 casos e está longe de controlar, né? Sim, sim. Legal. Olha, muito interessante. Eu quero só abrir um parênteses aqui para ressaltar algo que o doutor falou, que eu acho muito interessante. No Brasil, um adulto sem deficiência típico é considerado idoso a partir dos 60 anos. Um adulto com síndrome de Down, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tecnicamente é considerado um idoso a partir dos 45 em função do envelhecimento precoce. Porém, não é exagero, palavras do doutor, a partir dos 30 anos, um adulto com síndrome de Down começar a experimentar cuidados de uma pessoa idosa. É isso mesmo, né? O envelhecimento saudável, ele parte da premissa que a gente tem que começar a avaliação de maneira precoce. Então, se eu olho hoje para uma pessoa típica com 40, 45, 50, eu já quero dar ele o cuidado de alguém que tem 60, 65 para que ele envelheça melhor, o mesmo tem que ser feito com quem tem síndrome de Down. Legal. Não tem outra alternativa. Uma vez você já tinha me falado isso, e aí eu falei para um pai de um amigo, né, que tem uma filha com síndrome de Down na casa de 35, e ele reclamou comigo dizendo que eu estava tirando a fase adulta, mas não é nada da filha dele, não é nada disso, é só uma questão Sim. de cuidado precoce. É o olhar. Preventiva. É o olhar médico. Eu não quero transformá-lo num idoso. Eu quero que um médico ou um profissional, os profissionais da saúde tenham um olhar dessa forma para esse paciente, para essa pessoa. Legal. Doutor, além do que você já falou em relação a recomendações e cuidados, que eu imagino que deva ser para todo mundo e para a galera com síndrome de Down, algum tipo de medicamento, vitamina preventiva ou alimentos que nesse momento ajudam na prevenção? E eu aproveito para encaixar uma pergunta da minha amiga Rita de Taubaté, se a vacina da gripe nesse momento ajuda. Sim. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o gripe. Só porque isso é bem importante, acho bom dar um enfoque especial. A gente está num momento do ano onde o corona não é a única infecção respiratória viral que está cometendo, né? A gente está vendo surtos de influenza A, influenza B, aumentando de 3 semanas para cá, de uma maneira estratosférica, e isso fez com que, inclusive, o Ministério da Saúde antecipasse
a vacinação para os idosos e, consequentemente, acaba ficando disponível para todas as pessoas. Então, sim, a vacina da gripe ela já pode e deve ser feita, tanto através dos postos de saúde, como eventualmente as clínicas privadas, especialmente para as pessoas que estão sob maior risco, que são os idosos, as crianças, enfim, as grávidas, os imunossuprimidos e tudo isso, mas também para todas as pessoas que não têm contraindicação à vacina. E o único zelo é que assim, não faz nenhum sentido a gente ir para dentro de uma clínica de vacinação e aglomerar 500 pessoas para fazer essa vacina. Então, precisa de um jogo de cintura aí, a gente tentar fazer um revezamento. É daí que entra as questões de comunidades sociais, que eu acho que talvez vai ser o maior aprendizado do corona, né? A gente está nos vendo numa situação como se fosse de guerra, mas sem os mesmos riscos de uma guerra em termos de armas mas ao mesmo tempo a gente está tendo que compartilhar informações, enfim, compartilhar alternativas, cuidados, ideias. Isso também cabe para a gente evitar essas aglomerações na hora de tomar a vacina. Então, primeira coisa, a vacina de influenza. Segunda, e muito comum essa pergunta, de suplementos alimentares, substâncias, fitoterápicos, que podem eventualmente nos ajudar. A gente não tem hoje, na medicina baseada em evidências, eu reforço, o que é a medicina baseada em evidência? Estudos científicos de larga escala que falem que você dar uma substância específica, qualquer que seja, vitamina C, vitamina D, caloba, outros fitoterápicos, multivitamínicos, Tem um que chama ômega 3. Não, tem outro que chama Congo. Se as mães puderem me ajudar, é um que é como se fosse um homeopático. É um fitoterápico, enfim, também não lembro exatamente o nome, mas o mais importante isso não quer dizer que as pessoas não possam eventualmente tomar. Tá bom. Então a gente sabe, por exemplo, que a vitamina C ela tem um efeito antioxidante e de melhora da imunidade super bom. Agora, não adianta nada. Oscilocino, isso mesmo. Obrigado, Fê. Obrigado. Não existe nenhuma comprovação científica de que isso realmente impede a contaminação pelo corona. Agora, melhoras da imunidade, mesmo que a gente não tenha esses estudos científicos claramente com benefício, tudo é válido, né? Desde que não traga mal à sua saúde, obviamente, e que sejam produtos de referência, de boa procedência, e que as pessoas não saiam comprando algo que elas não sabem aonde foi feito. Então, mas isso é tão importante quanto se alimentar bem, ter uma dieta rica em verduras, em legumes, em frutas, em substâncias que têm essas vitaminas de maneira natural, além de uma ótima e bela hidratação, porque, afinal de contas, a gente está falando que a hidratação ela é fundamental em termos de, primeiro, ajudar a limpar a secreção, ajudar a higiene nasal, a que essas infecções eventualmente não se transformem em infecções bacterianas e tragam mais complicações, enfim, e por aí vai. Muito bem. Eu li ontem e hoje que saiu um estudo aí dizendo que não se deve tomar ibuprofeno, que é um analgésico com características anti-inflamatórias. Perfeito. Por que disso? Tem algo comprovado? O que deve ser tomado quando você precisa tomar um anti-inflamatório no lugar do ibuprofeno? A gente tem que tomar muito cuidado em tomar determinadas atitudes, porque desde dezembro começaram a surgir inúmeros estudos, não só com o ibuprofeno, o corticoide e eventualmente até alguns remédios cardiovasculares,
falando sobre associações bioquímicas dessas medicações que facilitariam o acometimento do corona e, eventualmente, até tornando-o mais grave em determinada população. Foi o que aconteceu com o ibuprofeno e com o corticoide. Então, percebeu-se em alguns pacientes na China que usavam o ibuprofeno como antitérmico e que usavam corticoide sem uma real necessidade, porque o corticoide ele é um anti-inflamatório potentíssimo, usado em pacientes extremamente graves, a gente acaba usando porque ele é muito bom, mas quando ele é usado inadvertidamente em pessoas que não tenham os quadros graves, isso poderia estar associado à pior evolução da doença. A gente não tem tempo hábil para dizer aqui, ou até o final dessa epidemia, dessa pandemia, se isso é perfeitamente claro ou não para todas as pessoas. Mas num momento como esse, é preferível evitar ibuprofeno e corticoide sem indicação médica precisa, né? Por exemplo, asmáticos, em pacientes que têm chiado e que ficam com muita falta de ar e que precisam de internação, acabam precisando de corticoide, independente dos estudos, né? Só uma coisa rápida, os remédios cardiológicos associaram algumas alterações bioquímicas também a uma maior propensão de contaminação, especialmente nos idosos, né? Mas aí a gente acaba vendo, obviamente, pacientes com síndrome de Down usando remédios antipertensivos, os inibidores da ECA, que a gente chama. Não existe ainda uma recomendação clara e formal para que a gente tire esses remédios, mas diante de casos um pouco mais graves ou que o risco seja um pouco maior e a gente puder substituir, pode ser reavaliado de pessoa a pessoa. Muito obrigado. Doutor, Deus me livre, alguém testa positivo. Qual é o ciclo da doença? Quais são os sintomas ao longo desse ciclo? Quanto tempo, em média, leva-se para sarar, né, para curar? E para adultos e idosos com síndrome de Down, existe algum tipo de diferença nesse ciclo ou é igual a pessoas típicas, sem a deficiência? A variedade, assim, o tempo, em média, o tempo de doença para uma pessoa que se recupera plenamente, que tem sintomas leves e fica restrita em casa, mas sem nenhuma complicação, como a maior parte das infecções respiratórias virais, ela gira em torno de uma semana. Só que, obviamente, diante do risco iminente da pandemia, a gente sugere que essas pessoas fiquem 14 dias em isolamento. Por quê? Porque a gente não tem como ter certeza, depois desses 7 dias, com os sintomas residuais, o quanto ela ainda está transmitindo. Então, a gente exagera esse tempo para 14 dias. Mas, idealmente, ela é uma doença que, na maioria das vezes, dá febre, uma febre intermitente, ou seja, responsiva a antitérmico. Você toma um antitérmico, melhora a febre, passa algumas horas, a febre volta. Que é pior nos primeiros 3 a 4 dias e que em pessoas com uma boa imunidade, com uma boa resposta, tende a ceder e a se espaçar até que a febre some. E junto com a febre vem a tosse seca, vem eventualmente dor de garganta e congestão nasal. A diferença entre pacientes jovens e pacientes adultos e idosos com síndrome de Down, pelas questões imunológicas, a gente pode pensar que esses pacientes podem ter um ciclo um pouquinho mais longo e, eventualmente, ter complicações infecciosas que se sobrepõem à doença. Então, aquela secreção que está se acumulando ali naquele pulmão de um paciente um pouco mais imunologicamente deprimido acaba se transformando numa pneumonia. Então, a febre que ia passar em 3, 4 dias não passa, a tosse passa a se tornar uma tosse pior e mais secretiva e tende a vir, às vezes, acompanhada de falta de ar e de outros sintomas que aí sim justificam uma internação, uma avaliação médica mais específica. Agora, quando a gente tem uma boa evolução da doença, às vezes não precisamos dessa intervenção médica específica com acompanhamento. Obviamente que, na dúvida, eu sempre recomendo
que as pessoas consultem um médico para que ele tome essas decisões. Afinal de contas, em casa somos pais, irmãos, avós e filhos, então, né, é difícil a gente tomar essa decisão sem uma orientação profissional adequada. Legal. Tá bom. Uma vez curado, então ficou lá 7, 14 dias, curou, o profissional médico que está acompanhando falou, perfeito, você está liberado para sair na rua, você com ou sem deficiência. Pode se pegar de novo? Existe algum tipo de propensão maior ou menor para quem já pegou corona pegar de novo? Porque né, tem uma galera que está com corona agora, se Deus quiser vai curar, mas vai voltar para a rua no momento onde o surto está no pico. Como funciona isso? O corona ele é um vírus, não é um vírus novo, né? Ele é um vírus que já existe há muito tempo. Se a gente olhar na última década, houveram outros pelo menos outros 2 surtos da doença, que foi o MERS e o SARS, que foram do mesmo vírus corona, mas é como se fosse a gripe em outras circunstâncias, ou seja, outros tipos de corona que no decorrer do tempo acabaram sofrendo mutações, que é uma característica desses seres vivos, né? Os vírus, eles têm uma altíssima capacidade de mutação. E então foram já detectados durante essa pandemia talvez 4 pequenas diferenças entre os vírus corona, mas é claro que um é o mais Prevalente. Isso, e acredita-se até agora que no Brasil é o mesmo da Itália. Então, a tendência é que se a pessoa teve a doença e se curou, a tendência é que ela não volte a pegar até esse vírus sofrer uma mutação e você poder pegar um outro tipo de vírus corona. Mas existem alguns relatos, como a gente não tem certezas de tudo, alguns relatos de pessoas que voltaram a ter manifestações clínicas depois de supostamente curadas. O que levanta algumas interrogações em relação à real imunidade adquirida depois de pegar a doença. E aí, você fala, volte a frequentar a rua normalmente. Eu temo dizer, Henrique, que nesse momento a gente vai ter que ficar um pouco mais isolado até a gente ter certeza que essa curva está declinando a ponto de a gente entender que é seguro as pessoas voltarem à circulação habitual, enfim, à nossa vida normal, né? Agora, desculpa, só para voltar nesse ponto, para ver se eu entendi bem. Vamos dizer que o vírus não tivesse essas variações e que tivesse vindo um único tipo de vírus para o Brasil e que um indivíduo X pega o corona, passa pelo ciclo da doença, se cura. O fato dele ter uma chance menor de não pegar esse mesmo vírus é porque ele criou anticorpos dentro do corpo dele para não... Quem se curou cria anticorpos, assim como a H1N1, H3N2, enfim, a gripe aviária, né? Enfim. Hoje as pessoas ainda falam H1N1, mas às vezes elas nem têm a convicção de que elas pegaram H1N1. Pode ser só um subtipo do influenza A. O H1N1 era um deles. Mas hoje, por exemplo, nos hospitais, quando você faz os exames, ele nem fala mais H1N1. Só fala para quem fica internado. Senão ele fala influenza A positivo. Influenza A existem 5, 6, 7 variantes de vírus circulantes da classe influenza A que podem ser a causa. Então, assim como existem talvez 4, 5, 6, 7 variantes do coronavírus circulantes na nossa população, mas quem causa o estrago é uma ou duas, entendeu? Mais prevalentes. Mais prevalentes, assim. Isso. Legal. Terapias. Então, crianças com síndrome de Down normalmente fazem estimulação precoce e fazem terapias. Mas não é raro ver adultos e idosos com síndrome de Down também fazendo terapias, porque assim como eu
já aprendi com você, não tem idade para aprender, né? A vida inteira, independente da tua condição cognitiva, você está aprendendo, tá certo? Perfeito. Terapias. Não alguém com coronavírus, que eu imagino que sim, mas nessa quarentena, devemos interromper as terapias, mesmo aquelas feitas em casa, individualmente, ou seja, paciente terapeuta, atendido terapeuta? Qual é a recomendação, doutor? A pergunta é, com que segurança você pode proporcionar essa terapia para o seu ente, né? Para o seu familiar, para o seu paciente? Porque, como eu falei para você, a pessoa que está circulando na rua, né, e que está no ambiente, ela pode trazer problemas para aquela pessoa que está em casa sendo cuidada. Então, a gente tem que ter uma tranquilidade muito grande de, às vezes, até ceder à manutenção das terapias por algum tempo, para ter a tranquilidade de que aquela pessoa, especialmente se ela teve contato com alguém contaminado, não vai trazer a doença para dentro da sua casa, né? E não só com quem faz a terapia, com os funcionários domésticos, com os parentes e com todo mundo que está circulando normalmente. E aí daí que vem essa ideia de a gente tentar ao máximo algum grau de isolamento social, que, óbvio, não significa nunca sair, mas significa ter segurança, inclusive, para sair. Se você vê os vídeos da infecção na Itália, é assustador, porque as pessoas são capazes de fazer uma fila de 1 quilômetro na frente de um supermercado, mantendo 1 metro de distância entre elas, sabe? De uma maneira civilizada, ou seja, entendendo que preciso fazer compras, mas não posso me expor a um risco. A gente deve pensar da mesma forma com os nossos pacientes. Muito bem. Olha, as perguntas que tinham chegado e que eu arquitetei aqui para poder fechar o ciclo, né? Desde o que as prevenções, a transmissão, o ciclo da doença, a cura, terminaram. Eu vou dar um tempinho para quem tiver interesse, e se você, doutor, concordar, porque a gente propôs 1 hora de live, estamos chegando em 50 minutos. Aliás, 50 minutos com 150 pessoas online, quer dizer que a live foi sucesso. Então, enquanto isso, só eu queria, para quem não pegou o começo, e para quem não conhece ainda o doutor Marcelo, explicar o trabalho que é feito. Não só para que vocês saibam, mas porque, como a gente tem gente do Brasil inteiro que de alguma forma pode estar conectado com a causa, para poder fazer pontes, né? Às vezes existem iniciativas isoladas que a gente não conhece e o nosso intuito é unir forças. O Dr. Marcelo é médico geriatra do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e do Hospital das Clínicas, responsável pela iniciativa de envelhecimento do Serendipidade. Ele atende voluntária e gratuitamente há 1 ano 60 adultos e idosos com deficiência intelectual, a maioria deles com síndrome de Down. Então, isso fez do Dr. Marcelo, se não, não é uma competição aqui, mas se não for o médico que mais atende, um dos médicos do país que mais atendem adultos ou idosos com deficiência intelectual, na prática, medicina clínica. E ele, junto com outros colegas, nessa ideia que eu comentei aqui de juntar esforços, estão com um grupo de estudos dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para dividir informações com o intuito de se criar protocolos de atendimento para adultos e idosos com síndrome de Down e deficiência intelectual. Hoje, vamos pegar um exemplo, um adulto com síndrome de Down de 45 anos que chega num cirurgião vascular ou num endócrino, esses profissionais não têm um protocolo atualizado para recorrer. A ideia é pegar o que existe, aplicar a realidade local para fazer um material mais atualizado, mais prático e mais útil para todo mundo, já que, arredondando, ao longo dos últimos 20 ou 25 anos, a expectativa de vida
das pessoas com síndrome de Down aumentou 20 ou 25 anos. Então, graças a Deus, essa turma está vivendo cada vez mais e melhor, tá certo? Nosso sonho é poder, em pouco tempo, estar conversando com uma população de geriatras, de gerontólogos envolvidos também, né, no cuidado do paciente com síndrome de Down e com deficiência intelectual. Acho que esse é o nosso sonho, juntar as ilhas, né? A gente conversa bastante sobre isso. Então, não tem quem atende mais, quem atende menos. Para mim, um prazer vai ser a hora que eu olhar para o lado e ver outros colegas tão empenhados e tão preparados para poder atender essa população quanto eu venho me preparando, né, recentemente. Então, acho que esse é o foco e é assim que a gente vai melhorar a qualidade né, de vida dos pacientes. Acho que esse é o objetivo final. Muito bem. Turma, eu queria saber se alguém tem perguntas que não foram feitas ao longo da live, porque a gente vai deixar o link aqui para quem tiver interesse, vai deixar o link salvo, pelo menos 24 horas. Eu quero saber se alguém tem perguntas que não foram feitas, antes da gente terminar. Quero aproveitar e... doutor, entre os quase... Entre o atendimento na iniciativa do Serendipidade e o seu consultório particular, são quase 100 pacientes atendidos, tá certo? Com deficiência intelectual, a maioria deles com síndrome de Down. Fora os atendimentos no Hospital das Clínicas e eventualmente no Albert Einstein. Alguém com síndrome de Down sabidamente já pegou coronavírus ou pelo menos em fase de observação? Não, desses pacientes que eu acompanho, eu não tenho a informação de que nenhum tenha pego, né, o corona, mas é importante a gente dizer uma coisa. Provavelmente vai acontecer, né? Isso não deveria ser motivo de pânico, porque assim como a população típica, tem alguns autores que ousam dizer que 70% da população em um ano vai ser infectada. Em um ano. Uau. 70%. Mas, de novo, eu preciso explicar. Existe provavelmente uma grande parcela dessa população que nem imagina que esteja com coronavírus, que acha que está com um resfriado, ou às vezes nem está sentindo nada, uma dorzinha de garganta boba. E essa é a única explicação plausível para esse vírus ter a dimensão que ele está tendo. Saiu essa semana um artigo na Science. A Science, para quem não sabe, é a revista científica de mais alto impacto no mundo. Falando claramente de um estudo na China, onde ele fez cálculos estatísticos e matemáticos que praticamente comprovou que não tem como esse vírus ter chegado aonde ele chegou só com o que a gente sabe dele. Ou seja, estima-se que tem muita gente assintomática e muita gente oligossintomática que está espalhando o vírus por aí. Né? Com poucos sintomas, né? Então, eu ousaria dizer que existe uma boa chance de alguns desses pacientes já terem o corona e isso não deve ser motivo para pânico. O que a gente não pode deixar as pessoas saírem para as ruas como se nada tivesse acontecido, mantendo as suas atividades e contaminando uns aos outros. E a gente não pode deixar de olhar para os nossos pacientes, para essas pessoas e não estar atentos a gravidade dessas doenças, entendeu? E se algum dos parentes de vocês eventualmente tiverem algum sintoma leve de qualquer trato respiratório, de novo, coriza, dorzinha de garganta, tosse seca, com ou sem febre, mas que estão com o estado geral bom, ou seja, brincando, comendo, se divertindo, um pouquinho mais, né, um pouquinho mais debilitadinho quando a febre sobe, mas aí toma um remédio e volta a melhorar, comunique o médico, mas não saia correndo com ele desnecessariamente, né? Só vamos sair com ele desnecessariamente ou necessariamente aí no caso, quando a gente tiver
a percepção de que as coisas não estão indo bem, né? E acho que essa é a informação mais importante para também não gerar o pânico, ou para que a gente transforme o que a gente sabe da doença num foco de cuidado determinado e eficaz para todo mundo. Muito bem. Olha, antes de te agradecer, doutor, se você não tiver mais nada para falar, quero agradecer a participação massiva, o perdão da expressão, que puta live de prestação de serviço que você fez. Obrigado a todos que participaram. Eu vi muita gente aqui, muitos parceiros, muitos amigos, muitos pais, mães de crianças, adultos com síndrome de Down, idosos, muitos ativistas. Obrigado pelo prestígio. Obrigado por espalharem essa informação. A gente vai deixar a live salva por 24 horas. Então, quem não pôde participar, avisem os amigos, a live vai estar aí. Sugiro a todos que sigam o Dr. Marcelo Altona no Instagram, é @MarceloAltona, ALTONA. Eu vou estar postando ele direto, mas o doutor está sempre colocando no Instagram dele conteúdo técnico, de qualidade, de saúde em geral, de saúde para pessoas idosas e de saúde para adultos e idosos com deficiência intelectual, especialmente síndrome de Down. É isso aí. Tá certo, doutor? Foi um prazer, um beijo grande para todo mundo. Espero poder fazer mais vezes e poder ajudar todo mundo. E, se Deus quiser, em pouco tempo que a gente volte à nossa rotina habitual, enfim. E que a gente aprenda muito sobre comunidade, sobre viver em harmonia, porque acho que isso vai ser o maior aprendizado dessa epidemia. Obrigado. Um beijo a todos e boa noite.